Chegou ao fim o troféu Velocidade 2020, o projeto de iniciação à velocidade e de captação de novos pilotos para a modalidade, uma semana depois de se fecharem as contas no que toca ao CNV deste ano. O cartódromo do Oeste, no Bom Barral, recebeu a última prova. Este calendário de 2020 passou por Santo André, Abrantes, Évora, Baltar, Palmela e finalmente Bom Barral. Houve incursão da classe 2 no CNV, em Portimão e também em Estoril. Outras contas para os pilotos mais velhos, dos 10 aos 17, que correm na SMIR 220. Os mais jovens da classe 1, entre 6 e 12 anos, correm nas IMR 90. Os jovens pilotos tiveram um pequeno briefing nesta última jornada. Aprenderam com os mais velhos os truques da modalidade. É o terceiro ano de existência deste troféu, que tem vindo a ser um enorme sucesso, tendo em conta, por exemplo, o número elevado de jovens pilotos envolvidos em ambas as classes. Se bem que aqui no Bom Barral, mais pilotos na classe 1, menos na classe 2, até porque Manuel Branquinho já tinha, na passada jornada, assegurado o primeiro lugar. Aqui vemos os pilotos a prepararem-se para a primeira corrida, classe 1. Estiveram em pista 13 pilotos, a grelha bem preenchida no arranque de ambas as corridas. São sempre duas por cada classe. E este é o início da primeira corrida da classe 1, ainda com tudo por decidir. Pedro Matos e Henrique Moraes tinham ainda a possibilidade de conquistar o troféu, sendo que a vitória de Pedro Matos seria a mais provável, tendo em conta o número de pontos já acumulados, mas Henrique Moraes tinha ainda uma palavra a dizer. Aqui vemos os pilotos, correm nas IMR 90. Os pilotos mais jovens que aqui ganharam prática neste ano em cheio para o troféu Velocidade 2020, que já leva 3 anos de existência. Estamos a ver Carlos Hermosa. Ele ficou na 5ª posição nesta primeira corrida, a mais de 42 segundos e meio do vencedor. Henrique Moraes, aqui o vemos, tinha uma palavra a dizer no que toca à obtenção do título. No entanto, não teve uma boa primeira corrida, ficou a mais de 23 segundos do vencedor. No entanto, travou um interessante duelo para o último lugar de pódio com Martim Garcia, pouco mais de 2 segundos a separar os dois pilotos. E este é mesmo Martim Garcia, aqui o vemos, terceiro posto, o último lugar de pódio para o piloto, que conseguiu superar Henrique Moraes no duelo travado, ficou a mais de 21 segundos de diferença do vencedor. À frente dele, este piloto, Alexandre Cabá. Uma boa prova para Alexandre Cabá. Apesar de alguma diferença temporal no que toca ao vencedor, ficou a 16 segundos de Pedro Matos. Isso é dele que falamos. Pedro Matos assegurava já nesta corrida um primeiro lugar que poderia ser decisivo nas contas finais. E cá está o piloto. Tempo total de 12 minutos, 34 segundos, ponto 6. Pedro Matos, que não tinha pontuado em Palmela e por isso deixou tudo em aberto para o Bom Barral no que toca à vitória nesta classe 1 do troféu Velocidade 2020. Pedro Matos conseguiu a melhor volta, 1 minuto, 1 segundo e 4 décimas. E estes são os pilotos da classe 2, entre os 10 e os 17 anos, nos preparativos para a primeira corrida. Já com tudo decidido desde a passada jornada em Palmela, Manuel Branquinho já tinha assegurado a vitória neste troféu classe 2. Grelha pouco preenchida, apenas 4 pilotos nesta classe aqui no Bom Barral, sendo que nesta primeira corrida Rodrigo Martins não classificou. Estamos a ver Manuel Branquinho e Martim Jesus. Foi entre eles o despique nesta primeira corrida desta classe. Rafaela Peixoto ficou logo mais distante. É a presença feminina nesta classe. Rafaela Peixoto ficou na 3ª posição, a uma volta de diferença do vencedor. E este é já Martim Jesus, que travou inicialmente um duelo interessante com Manuel Branquinho, que viria a vencer. O já vencedor desta classe no troféu Velocidade 2020. Martim Jesus ficou a 14 segundos, ponto 4 de Manuel Branquinho. Aqui vemos os pilotos, já com alguma técnica, experiência acumulada, sobretudo este piloto que dominou, não só aqui no Bom Barral, mas também durante todo o troféu. Manuel Branquinho fez um tempo total de 17 minutos, 3 segundos. O seu melhor tempo, 55 segundos, ponto 4. E aqui vemos o piloto a cortar a meta, ele que dominou todo o troféu Velocidade 2020 durante as provas realizadas este ano. Afinação das motas, tudo a postos agora para a segunda corrida da classe 1. Mantinha-se a dúvida Pedro Matos, Henrique Moraes. Pedro Matos melhor colocado, já que tinha vencido a primeira corrida. Henrique Moraes poderia ter aproveitado a ausência em Palmela de Pedro Matos. No entanto, o Iker Romero, na sua única aparição no campeonato deste ano, acabou por vencer essa prova.
relegando Henrique Moraes para o segundo lugar. Ficaram uns pontos por conquistar. E é o início então da segunda corrida para a classe 1, que ao longo de todo o troféu deste ano teve 21 pilotos a participar nos diferentes cartódromos que fizeram parte do calendário do Velocidade 2020 na sua terceira edição. Este é o piloto que ficou na quarta posição nesta segunda corrida. Carlos Hermosa fez um tempo total de 13 minutos e 10 segundos. Este é o piloto Alexandre Cabá, travou com Henrique Moraes um interessante duelo. 1,2 segundos de diferença entre ambos os pilotos. Alexandre Cabá, que terminou o campeonato na terceira posição, conseguiu também lugar de pódio. E ficou em terceiro também aqui no Bombarral, no cartódromo do Oeste. E este é Henrique Moraes, cá está o piloto que ainda teria uma palavra a dizer, não veio a confirmar essa possibilidade aqui no Bombarral na última jornada. Ficou a 10 segundos de diferença, pouco mais, de Pedro Matos. Cá temos o piloto. Pedro Matos venceu ambas as corridas. Na última jornada saiu vencedor e saiu também vencedor do campeonato. Um total de 125 pontos. Ele que venceu sempre todas as provas em que participou, à exceção da penúltima jornada em Palmela, em que não esteve presente. Aqui vemos o piloto a cortar a meta e felicíssimo com esta vitória, não só aqui na última jornada, como no Troféu Velocidade 2020, Classe 1. E aqui estão as classificações, depois da contabilidade às duas corridas na última jornada, com a vitória de Pedro Matos. E aqui está o jovem piloto a receber o troféu pela vitória nesta última jornada pela mão de Pedro Fragoso, campeão nacional de Super Sport, foi padrinho aqui no Bombarral, e também o troféu pela vitória do Velocidade 2020 este ano. E este é o início da segunda corrida da Classe 2, apenas com 4 pilotos em pista. Era de esperar, já que desde a última jornada Manuel Branquinho tinha assegurado o primeiro lugar no troféu Velocidade 2020 nesta classe. No entanto, as contas ainda não estavam fechadas para os outros lugares de pódio. Estamos a ver aqui uma luta interessante, assistiu-se a isso durante toda esta segunda corrida. 3 pilotos, com Martim Jesus a sair melhor. Ele começou a liderar esta segunda corrida. No entanto, depois foi ultrapassado por Manuel Branquinho. E Manuel Branquinho e Rodrigo Martins andaram ali sempre próximos um do outro. Estamos a ver Rafaela Peixoto, ela ficou na quarta posição e também no quarto lugar no campeonato, com 103 pontos. Quase que conseguiu o último lugar de pódio, a jovem piloto. E cá estão os 3 pilotos que foram alternando a liderança ao longo de toda esta segunda corrida. Aqui já só Manuel Branquinho e Rodrigo Martins, deixaram para trás Martins Jesus, que ficou a mais de 22 segundos da diferença de Rodrigo Martins, que viria a vencer, mas por muito pouco, apenas 14 centésimas de segundo separaram ao cortar da meta estes 2 pilotos. Foi mesmo um duelo interessante de seguir ao longo de toda esta segunda corrida, a última do Troféu Velocidade 2020 na sua terceira edição. Aqui os vemos quase em execo a cortar a meta. Pouco mais de uma décima de segundo e o cumprimento entre ambos os pilotos, o fair play sempre presente. Contas feitas às 2 corridas, Manuel Branquinho acabou por vencer. E aqui vemos o piloto com o troféu da vitória nesta última jornada e depois também com o troféu da vitória nesta classe do Velocidade 2020. Foi uma temporada, mais uma vez, como eu expliquei hoje aos pilotos no briefing, é um privilégio acompanhar estes miúdos, alguns dos quais me recordo que quase não sabiam andar de moto na primeira vez que apareceram na captação no Estoril e, portanto, para nós é um verdadeiro privilégio estar associados a este projeto. Agradecer muito e uma vez mais à Federação de Motociclismo o enorme esforço que faz para organizar este troféu. Agradecer ao João Pinto a dedicação, o esforço, muito do sucesso deste troféu deve-se ao trabalho do João Pinto. Agradecer também aos outros patrocinadores, à Pneumáticos Motoval e à Dunlop. E agradecer também um obrigado muito especial a todos os comissários do Motor Clube Estoril, que vivem nestes dias um dia de muita alegria, porque é um verdadeiro privilégio estar junto a estes jovens pilotos e desfrutar com eles desta ambição. Acho que a Velocidade 2020 é um troféu com uma personalidade própria, onde todos são bem-vindos, onde queremos que toda a gente se sinta bem, onde haja um clima de muita alegria e, sobretudo, que estes jovens se formem como pessoas, muito mais do que como pilotos, que se formem como pessoas, esse é o objetivo, e que se alguns deles encararem esta modalidade com outro tipo de objetivos no futuro, teremos muito gosto em poder ter participado nesta iniciativa que é, no fundo, descobrir e buscar e encontrar e potenciar novos jovens para esta modalidade.